Bom, em paralelo, a gente tem alguns produtos chamados alto brilho, tá? Que eles têm uma carga de componentes abrasivos bem baixa, tá certo? E eles servem para promover a remoção de micro riscos ainda da etapa de lustro, tá? O que tem de interessante nesse composto aqui? Se eu aplico ele com a politriz rotativa e uma banha de espuma preta, eu consigo minimizar muito a carga de hologramas dele, da superfície aí, tá certo? Tanto por mascaramento quanto por remoção real. O que é o mascaramento? Normalmente esses produtos lustradores da etapa final do polimento, eles têm um grau de mascaramento talvez baixo, médio ou alto, tá? Existem produtos que têm na sua composição a base de silicone aí, de óleos minerais, tá? Que eles vão mascarar muito a superfície, tá? Eles vão esconder os riscos que a gente tem ao invés de remover, tá? Não é o caso de nenhum dos dois componentes anteriores, porém esse daqui ele tem uma baixa carga de mascaramento aí, tá? Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Eu particularmente não gosto de compostos mascaradores, porém em algumas circunstâncias, como eu posso dar o exemplo aí, você tem um carro levemente marcado com holograma e você quer esconder isso, ou enfim, quer dar um trato, quer deixar ele bem legal para você aplicar a cera aí por um tempo determinado, tá? É legal você utilizar alguns compostos desses aqui, tá certo? Porque eles vão esconder alguns micro riscos, vão remover alguns, tá? Outro exemplo que eu posso dar é você passando ele uma vez, você vai ver que ele removeu os riscos. Se você passar o desengraxante, você vai notar que alguma coisa ainda está ali. Se você passar de novo, você vai ver que ele realmente remove, tá? Então, esse composto aqui, esses compostos de brilho extremo que você consegue de alto brilho, lustradores finais aí que você consegue aplicar com a máquina, tá? Você vai ter um resultado muito legal no teu carro, porque ele vai eventualmente esconder com uma maior carga aí os riscos e eventualmente ele vai remover alguma coisa também, tá certo? Então esse daqui seria a etapa final mesmo, tá? Após o uso de um dos dois componentes aqui, tá? Seria a etapa final. Onde que seria legal utilizar um composto desse daqui? Em carro escuro, tá? Como a carga de abrasividade dele, a carga abrasiva dele é menor do que a dos componentes anteriores, ele se encaixa muito melhor na manutenção do brilho do teu carro aí, tá certo? Porque ele desgasta menos a pintura, tá? O verniz aí, tá? Ele desgasta menos e te dá um resultado tão significativo quanto esses aqui, tá? Deixando de lado a parte do mascaramento da superfície aí, que é esconder os defeitos, tá? Pode ser utilizado na máquina e na mão também, manualmente também, tá? Qual que é a dica para utilização na máquina? Utilizar com uma rotação bem baixa, de 800 a 1200 RPM no máximo, tá? Em comparação com o lustrador, você consegue trabalhar numa área um pouco maior com esse composto aqui, porém, seguindo a dica aí do cuidado, tá? Na etapa final, quanto mais próximo do fim você tá, mais cuidado você deve ter, tá? Aplique ele sempre em áreas menores do que no polimento, tá? Como eu já falei anteriormente no uso do lustrador, beleza? Bom, pessoal, embora alguns produtos eles tenham uma característica de proteção já na etapa do lustro, tá? Eu vou deixar para falar sobre a proteção em novos vídeos, tá? Mas vocês já têm vídeos no meu canal aí falando sobre ceras, tá certo? E o que viria depois da etapa do polimento aí? Viria a aplicação de algum selante, tá? Ou diretamente a aplicação da cera, tá? Para você dar proteção à superfície que você fez o polimento aí, tá certo? Se você veio de uma repintura, o ideal é que você utilize produtos que não selem a pintura nessa etapa aí, tá certo? Ou deixe essa etapa para após os 45 dias, de 45 a 60 dias, tá? E utilize somente uma cera líquida à base de carnaúba que seja específica para repintura, tá certo? O pessoal normalmente utiliza alto brilho, mas o alto brilho ele tem um grau de proteção que não é realmente uma proteção, ele não protege a superfície. Cerca de uma semana que você está utilizando o carro direto aí, você já não vai ter mais o produto na superfície que você aplicou aí, tá certo?
Bom, pessoal, esse aí foi o vídeo final aí dos nossos produtos para polimento. Se vocês tiverem dúvidas, postem no próprio vídeo aí. Se gostaram, deem um gostei aí no vídeo. Se inscrevam no nosso canal e aguardem por novidades e mandem sugestões aí, tá certo? Um abraço.